Está começando mais um programa Sônia Pisani Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o pároco, o padre Vladimir, aqui da Igreja Matriz de São Sebastião. Nós estamos em janeiro e dia 20 de janeiro é o dia de São Sebastião, patrono da Igreja Matriz e também padroeiro do município de Mococa. Estão acontecendo várias atividades nesse mês de janeiro em comemoração a essa data. A parte religiosa, novena e missas, e temos também a parte social, com quermesse, com leilão, bingo e outras atrações que o padre vai falar com a gente e vai contar tudo para vocês. Acompanhem. Padre Vladimir, boa noite. Boa noite, Sônia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de São Sebastião, né? E existe algumas confusões. Onde ele nasceu realmente? Foi na França ou foi na Itália? Foi na França, no século III. E aí ele recebeu o título de cidadão italiano de Milão, alguma coisa assim, não? Porque aí, como ele atuou na guarda pretoriana, que era a guarda direto do imperador, aí ele foi considerado um cidadão romano. Ah, entendi. E ele morreu onde? Então, ele morreu martirizado em Roma. Certo. E agora, não, em Roma. Então, a questão das flechas e tudo aconteceu em Roma. Porque era no tempo do imperador Diocleciano, e como ele era muito próximo do imperador, porque a guarda do imperador, a guarda importantíssima do Império Romano, aí o imperador, então, quando ficou sabendo que ele tinha se convertido ao cristianismo e que estava ajudando as pessoas a voltarem para Jesus Cristo, porque naquela época o imperador era Deus, então falar que tinha outro Deus, então complicava o império. E aí pediu e ele não se converteu, ele falou, não, eu obedeço primeiro a Deus, não é? E não aos homens. Aí o imperador mandou os próprios guardas dele cravejaram de flechas. De flechas. Então a imagem dele aparece o São Sebastião amarrado num tronco. Isso. É isso, né, padre? É até bonito porque a simbologia fala que era um carvalho, que era uma árvore nobre, né, para simbolizar que ele era um homem muito importante, não era uma árvore qualquer. E as flechas vieram dos seus próprios companheiros, que foram obrigados a fazê-lo. Mas não foi a morte dele ainda. Agora, as flechas foram 3, porque então, a gente vê a imagem de São Sebastião e geralmente são 3 flechas. Nós não sabemos. Ele foi clavejado de flechas, as 3 simbolizam a totalidade, né? Então pegou o coração, né? Até a nossa imagem pegou aqui a parte das mãos, do coração e das pernas. As 3 no sentido simbólico para dizer o corpo todinho foi cravejado. Até umas pinturas do século VI trazem ele todinho coberto de flechas. Certo. Aí, padre, o São Sebastião não morreu em função das flechas. Conta, né, a história que alguém o salvou ali naquele lugar? Então, aí jogaram o corpo dele numa cisterna, né, numa fossa. A Irene, que é uma santa, uma senhora, uma mulher do tempo da comunidade cristã, pegou o corpo para poder fazer as exéquias e cuidar. De repente ela viu que estava vivo, aí ela cuidou dele. Só que ele não se conteve e voltou para o império dizendo para o imperador se converter. E aí depois disso é que realmente o imperador mandou... Aí o imperador mandou de novo os próprios guardas dele, com pedras, com chutes, com murros, matá-lo. Aí, de fato, ele morreu. Aí ele morreu. E onde ele foi enterrado, então, padre? Aí tem muitas nós não temos um lugar preciso, até fala das catacumbas de São Sebastião. Nós sabemos que os restos dele foi transladado e que aí que aconteceu que acabou a peste em Roma. Por isso que ele foi colocado como o patrono daquele que guarda das pestes. Porque quando for transladar o corpo dele, né, isso em Roma. Para a igreja de São Sebastião, que foi dedicado, era um prédio de Constantino, que aí eles queriam colocar os restos dele lá, porque já tinha a conversão do império e tal, já estava voltando, e no translado acabou a peste que estava em Roma.
Por isso que ele é lembrado como padroeiro contra as pestes. Então foi um milagre, que aconteceu. Dizem que foi o segundo milagre dele. E qual foi o primeiro milagre? O primeiro foi quando ele, ali na prisão, junto com as pessoas, houve uma conversão das pessoas que estavam ali. Até tinham duas pessoas que precisavam de uma graça especial e receberam junto dele. Ele, como guarda imperial, então ele evangelizava os presos. Isso, ele ia para dizer para os presos não se entregarem, para ter coragem e ir até o final no martírio. Né? Entendi. Então era difícil o posicionamento dele, porque se pensa bem, o pessoal condenado a morrer junto com as feras e tudo, ele falava assim, não negue a sua fé, siga adiante. Siga adiante. Agora, em Roma, tem uma basílica com o nome de São Sebastião? Tem a basílica, aliás, tem muitas basílicas. São Sebastião ficou muito popular. Como ele conseguiu, no translado dele, houve essa quebra da peste, então ele ficou muito popular e muito conhecido. E porque ele era um homem muito famoso, pretoriano da guarda, então ele teve muita adesão. E como era começo do cristianismo, um mártir e todo, então ele foi muito conhecido e muito invocado em diversas partes do país, inclusive no Brasil. Agora, padre, lá em Roma tem a basílica fora dos muros, que é a de São Paulo. E teria uma basílica dedicada a São Sebastião também? Tem as basílicas de São Sebastião, existem as catacumbas de São Sebastião, então tem bastante lugares que lembram o seu trajeto. Que está em Roma. Agora, ele é venerado não só na Igreja Católica. Por exemplo, a igreja afro brasileira, parece que o São Sebastião ele é um santo comemorado. As religiões de matrizes africanas, elas pegaram os santos católicos, porque era toda uma história da colônia, porque eles precisavam expressar sua religiosidade. Como não podiam, eles utilizavam todos as ferramentas, os santos católicos, e davam uma roupagem na religião deles. Então, provavelmente, como Nossa Senhora, como vários santos, São Jorge, também São Sebastião, ele é cultuado, sim, por diversas religiões. O padre, a gente percebe, assim, uma devoção do Senhor para São Sebastião. Então, o senhor se dedica muito a São Sebastião, e a gente sempre tem aí a medalha, sempre tem um livreto, um panfleto, e a gente percebe essa devoção do senhor, que parece que o senhor quer fazer os mocoquenses, os católicos, a entender o valor de São Sebastião. É isso que me passa. O senhor sempre foi devoto de São Sebastião? Não, porque eu sinto assim, nós precisamos mostrar referências boas. Nós estamos tanto com referências ruins, as crianças crescem olhando o que não é bom. E nós da Igreja Católica temos uma infinidade de pessoas que deram certo na vida, inclusive São Sebastião. Então, eu quando cheguei aqui, falei, nossa, vocês têm um patrimônio tão grande, que é um santo tão valoroso, tão precioso, e um homem tão corajoso, e de repente nem as crianças sabem que ele é padroeiro de Mococa. Então, aí que eu tive a intenção mesmo de divulgar e de fazer acontecer a devoção a São Sebastião, que já estava nas pessoas. Sim. Só precisou dar um espaço para poder aflorir. Agora, aqui no Brasil, tem romaria, algumas romarias famosas de São Sebastião. São Sebastião é muito famoso no Rio de Janeiro, porque um dos milagres dele aconteceu no Rio, quando os portugueses vieram para retomar a Baía de Guanabara. E aí, com toda aquela situação dos índios que estavam ali e tudo, dizem que São Sebastião apareceu e conseguiu com que os soldados conquistassem o Rio de Janeiro de volta para os portugueses, e assim espantando os franceses. E aí tem vários contos que nós não sabemos bem a historicidade, mas provavelmente tem raízes dignas e verossímil, mas que São Sebastião, nessa época de conflito, dizem que até apareceu para os soldados
e teve uma aparição grande dele que animou os soldados a irem e conquistarem o Rio de Janeiro de volta para os portugueses. E o padroeiro de São Sebastião, do Rio de Janeiro é São Sebastião, que inclusive nós estamos acompanhando a trezena do Dom Tempesta, Orani Tempesta, ele está fazendo a trezena e nós aqui em Mococa estamos fazendo a novena de São Sebastião. Agora, o que o 20 de janeiro é marcado como a morte de São Sebastião. Então, mas essa data é a data principal de comemoração ao São Sebastião? Provavelmente, nós temos os escritos que provavelmente comprovam essa data. Fidedignamente, é muito complicado porque são proximidades, né? Mas essa data foi cultuada desde os primeiros séculos, século IV, V, como a morte de São Sebastião, sim. Então, o padre, só no estado de São Paulo, 34 cidades têm São Sebastião como padroeiro, né? Então a gente vê, e aí se você for pesquisar, o mundo todo, Portugal, né? Tem muita devoção a São Sebastião. Olha, Sônia, geralmente as igrejas mais antigas e mais importantes, a devoção a São Sebastião. Ribeirão Preto, por exemplo, é São Sebastião. A matriz de Mococa é São Sebastião. Né? Então, geralmente, as grandes igrejas e as igrejas mais antigas tinham toda uma devoção, porque São Sebastião está muito ligado à agricultura. Também. Está ligado à plantação, aos rebanhos, porque ele livrou das pestes, não é? Então, ele guarda os rebanhos, guarda a lavoura. E aí, quem normalmente ajudava a construir as igrejas eram os fazendeiros. E um dos pedidos dos fazendeiros é que fosse dedicado à igreja de São Sebastião. Então, por isso que cresceu então existe essa, né? Agora, o padre, como ele é protetor de peste, acabou com a peste e tal, então ele é um santo muito invocado nas pandemias, e nós tivemos aí o Covid, então existia uma reza muito forte para São Sebastião, para nos livrar dessa pandemia. Porque ele foi um santo resistente, morreu 2 vezes, né? Então, e ele mandava as pessoas ir com coragem para o martírio, então ele enfrentou o imperador. Então é para a gente não desanimar, não, para a gente continuar firme. Não desistir. Não desistir nunca. Né? São Sebastião acho que era meio brasileiro, né? Não desistir nunca. Nunca. Então, acredito que quando a gente olha a imagem dele, a gente vê, né, até altivo, até a cabeça em pé, forte, para dizer, gente, não desanima não, com Deus a gente consegue muita coisa. O padre, então, a imagem de São Sebastião, ele tem sempre um pano, né, vermelho, e aparece, é o único santo que a gente vê que está sem roupa, assim, sem a camisa, sem uma beca e tudo, né? É por causa da função dele? Não, porque eu acho que na hora que foram martirizá-lo, eles despiram ele. Entendi. Então, era para tirar a dignidade mesmo, para ultrajar, para humilhar ele mesmo. Entendi. Então, por isso que ele aparece desse jeito. Bom, agora nós vamos falar das atividades aqui em Mococa. Então, o padre, está acontecendo a novena, né, padre? Sim. E que vai até dia... ela começou dia 11 e vai até 19. Até dia 19. E cada novena existe um padre convidado que ele vem e fala de um assunto específico, né, que o senhor convidou. E muito interessante, um aprendizado enorme. E além da novena, tem a parte do bingo, que vai até dia 22. O que mais, padre? Então, olha, a novena, ela começa dia 11 e vai até dia 19. Certo. Né? Aí nós temos a quermesse, e dentro da quermesse nós temos o show de prêmios, nós temos os comes e bebes, e que vai até dia 22, que a gente aproveita o final de semana. Certo. E no dia 20 vai ter o bolo de São Sebastião, que é tradicional. Tá, então as pessoas que quiserem o bolo de São Sebastião tem que vir na festa e compra os pedaços. E o mais importante é vir na missa, né? No dia 20, às 5 horas. Às 5 horas. E depois? Nós vamos ter a missa.
Aí nós fazemos uma procissão ao redor da igreja e pela única vez no ano, a imagem oficial que está no nosso altar, ela sai para abençoar a cidade. Certo. Aí, no final da missa, depois que terminar a procissão, nós retiramos o São Sebastião, que está aqui, todo especial. No altar. Do altar e levamos ele para fora. É a única vez que ele sai. Certo. Aí leva ele para fora e na porta da igreja matriz abençoa a cidade. Mas e o passeio de helicóptero? Isso vai ser ao meio-dia. Ao meio-dia. Aí nós vamos. E qual a imagem que? Nós vamos levar a relíquia. A relíquia. Nós temos aqui muitas relíquias, inclusive de São Sebastião. Então, no helicóptero, nós vamos levar a relíquia de São Sebastião, porque a tradição da igreja cultua muitas relíquias. E a relíquia é a presença do santo. Certo. Aí nós vamos levar a relíquia com o helicóptero, que vai ao meio-dia fazer toda a volta aqui da nossa cidade, abençoando. Até é importante, quando você escutar o barulho ao meio-dia, você traz o sinal da cruz. Certo. E nós vamos pedir, você peça também a São Sebastião, que abençoe e guarde a sua casa. Vai tocar os sinos ao meio-dia, essa tudo. hora da coisa. E a relíquia de São Sebastião, ela está guardada aqui no sacrário? Não, ela está aqui no nosso relicário. Certo. E durante a novena ela fica exposta no altar central. Tá certo. Né? E aí, no dia 20, a gente sai com ela, pedindo que ela abençoe. Como São Sebastião livrou das pestes, da fome, da guerra, é isso que nós queremos pedir também a São Sebastião, que livre os mocoquenses. Para Mococa, né? Agora, tem também o leilão de gado, né, padre? Sim, dia 14, nós já estamos com umas 40 cabeças ganhas. Sempre, todo ano é um sucesso, né, padre? O pessoal é muito generoso. As pessoas eles já guardam para São Sebastião. Né? E cada ano nós temos uma finalidade. Certo. Esse ano nós queremos terminar o nosso centro pastoral, principalmente as salas de catequese embaixo, e começar a trabalhar com o plano diretor da Igreja Matriz. Certo. Nossa Igreja Matriz tem muita coisa a ser feita, então nós temos que ter muito cuidado e zelo naquilo que vai ser feito. Então o pessoal vendo aonde vai esse dinheiro, nossa, é impressionante. Dificilmente alguém fala não. Fala não. Dificilmente. Né? Então o bingão foi uma coisa interessante também, que eu acho que além de atrair e ajuda, e o leilão e a parte de comida, né, padre? Que as pessoas gostam muito de vir, de participar, né? A comida, olha, o ambiente é gostoso. Certo. O ambiente é nosso, é caseiro, é bom. E agora nós temos a imagem de São Sebastião que está colocada bem ali na entrada do altar. É para aproximar São Sebastião das pessoas. Como ela fica sempre no altar-mor, fica difícil para as pessoas poderem ter mais acesso. Então, durante a novena, a gente desce para as pessoas terem proximidade. E no dia, a gente leva lá fora para a bênção. Na porta da igreja. É a única vez no ano que ela sai. Muito interessante. Ô padre, mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Eu acho que todos nós devemos, assim, honrar, porque a nossa cidade, ela cresceu ao redor da igreja e dentro dessa devoção de São Sebastião. E me preocupa muito, as crianças precisam ver, precisam olhar, precisam ter referência boa. E São Sebastião é um grande santo. Um grande santo. E o padre é interessante que, para acompanhar a novena, ele fez um livrinho, né, para acompanhar a novena. Muito interessante, muito assim completa. E aí eu percebi, padre, que tem o hino de São Sebastião. Isso. Quem fez o hino de São Sebastião? Fomos nós aqui. A oração de São Sebastião e o hino fomos nós. É claro que sempre teve vários hinos, mas aí, como eu falei, mas qual é o hino oficial da paróquia? Não tinha. Qual é o brasão da paróquia? Não tinha. Qual é a oração oficial? Não tinha. Então vamos implantar. Aí uma junta de pessoas, o Juninho colocou a música e aí você pode perceber que nas estrofes nós falamos Palmeiras Imperiais, nós falamos Meia Paulista Generosa. É muito interessante o hino de São Sebastião. É para valorizar nossa bandeira, valorizar nossa cultura. E aí o que nós fizemos? Na oração nós colocamos a nossa tradição. Eu percebi, realmente evoca tudo, né? Assim, eu achei muito interessante. Eu falei, quem será que fomos nós, elaborou? E eu comentei do hino, a pessoa falou, não, Mococa tem um hino mesmo. Eu falei, não vocês não estão entendendo. Não é o hino de Mococa. A igreja de São Sebastião, durante a novena, as pessoas cantam. Alguém elaborou o hino
de São Sebastião. Muito porque bem. Porque tem o hino da cidade. Exato. Mas aí nós precisávamos fazer um hino de São Sebastião, da paróquia. E aí foi feito esse hino bonito que nós temos. E precisamos divulgar esse hino, porque ficou muito interessante, muito bonito. O pessoal trabalhou muito em cima dele. Correção, vai e volta, da rima, da estrofe. Nossa, ficou hino de São Sebastião, a gente precisa de aprender. Ô padre, eu gostaria de agradecer ao senhor pela atenção, de nos receber aqui, para a gente falar um pouquinho mais de São Sebastião e um pouquinho mais dessa festa, porque essa festa, quantos anos, padre? Olha, essa é 161 anos que essa festa acontece. 161 anos. Quer dizer, ela é mais ou menos com a idade da própria igreja. Da própria igreja, da própria paróquia, sim. Sim. Né? Porque a cidade foi construída ao redor da igreja, né? Então, 161 anos de festa, a gente tem que colaborar e estar presente. É bonito, né? Isso, porque muitos vieram antes de nós. Certo. Né? Nós só continuamos para outra geração poder usufruir daquilo que nós estamos usufruindo. Tá certo. Padre, muito obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos que nos acompanham. E, novamente, vocês poderem disponibilizar esse espaço tão importante para divulgar o nosso tão grande santo, São Sebastião. São Sebastião. Muito obrigado. E não esqueçam que a festa continua até dia 22. Agora nós queremos pedir a São Sebastião, Sônia, que abençoe toda a nossa terra de Mococa. Uma terra querida, uma terra generosa, como diz a nossa bandeira. São Sebastião, nosso mártir, padroeiro principal da nossa cidade de Mococa. Derrame a vossa bênção sobre os nossos lares, sobre as pessoas, sobre as plantações, sobre os rebanhos. Livra-nos, São Sebastião, de todos os perigos, fome, guerras, epidemias, doenças. Que nós possamos contar sempre com a coragem, com a vitalidade que o Senhor nos ensina. E que a nossa terra, meia paulista generosa, com tão grande patrono, receba do Altíssimo as mais copiosas bênçãos. E por intercessão do glorioso São Sebastião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valei-nos, São Sebastião.